Bom, a gente já viu outros dias como este na Operação Lava Jato, dias de muita movimentação, de muitos mandados, mas quando a gente conversa com os investigadores, eles explicam que o diferencial no dia de hoje foi o volume de material apreendido. Por isso a gente vai fazer um giro e mostrar como as coisas aconteceram em diferentes praças. No Rio, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da Odebrecht, em Botafogo, e o mandado de prisão preventiva contra o empresário Zvi Skornik, que é peça-chave desta fase da Lava Jato. O empresário Zvi Skornik foi preso pela manhã na casa dele, num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ele é apontado como responsável por pagar 4,5 milhões de dólares de propina para o publicitário João Santana em contas no exterior. Ele vai ficar preso preventivamente, portanto, não tem prazo para ser liberado. Policiais federais também estiveram na sede da Odebrecht, na praia de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, para cumprir mandado de busca e apreensão, claro, ligado ao possível pagamento de propina ao publicitário João Santana. No total, no Rio de Janeiro, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, 2 de condução coercitiva, 1 de prisão temporária e o mandado de prisão preventiva contra Zvi Skornik. Pedro Neville, do Rio de Janeiro, para o Jornal das 10. Aqui em São Paulo, a Polícia Federal trouxe para o prédio da Odebrecht 5 peritos especializados em criptografia para revelar códigos e também analisar documentos nos computadores da construtora. Eles contaram neste trabalho, inclusive, com o apoio de técnicos, de especialistas da área de informática da própria construtora. Eles ficaram durante todo o dia realizando este trabalho em 3 dos 24 andares aqui do prédio da Odebrecht, na capital. A informação que nós recebemos é que eles usaram, os policiais, nesta nova investigação, uma nova técnica chamada de extração remota, usando tecnologia da informação para apurar dados mais facilmente. Outra informação de São Paulo foi a prisão de Vinícius Veiga Borim. A Polícia Federal ainda avalia a ligação deste preso, a ligação real dele com a Odebrecht e com toda esta investigação. E uma equipe de policiais também esteve na manhã desta segunda-feira no apartamento do marqueteiro João Santana, aqui na capital paulista, na zona sul da cidade. Lá foram apreendidos documentos que já foram enviados para a Polícia Federal no Paraná. Rosana Cerqueira, de São Paulo, para o Jornal das 10. Nós preparamos uma pequena arte para tentar entender os principais caminhos do dinheiro que teria chegado a João Santana, segundo as investigações da Operação Lava Jato. São basicamente 2 caminhos. O primeiro deles é o seguinte: no caminho traçado pelos investigadores, 4,5 milhões de dólares, ou quase 18 milhões de reais, foram enviados diretamente de Zvi Skornik para a Shell Biofinance, que é uma offshore que pertenceria a Mônica Santana, ou Mônica Moura, o nome dela de solteira, mulher do João Santana. Esse seria o primeiro caminho. O segundo caminho seria um pouco mais longo, 3 milhões de dólares, e aí a gente está falando de quase 12 milhões de reais, que a Odebrecht teria enviado para 2 offshores ligadas a empreiteiras. E elas enviaram para Mônica Santana. Isso daí dividido em 2 parcelas. A Odebrecht teria enviado 500 mil dólares, ou cerca de 2 milhões de reais, para Innovation, uma das offshores ligadas à Odebrecht. E essa Innovation enviou para a Shell Biofinance. Tá? A Odebrecht também teria enviado outros 2,5 milhões de dólares, quase 10 milhões de reais, para Kingfield, uma outra offshore também ligada à Odebrecht, que por sua vez envia de novo para a Shell Biofinance, repetindo, a offshore que estaria no nome da Mônica Santana. Né? Por que essas 2 contas offshores atribuídas à Odebrecht tem uma importância nesse caso? Porque em outras fases da Lava Jato, essas mesmas offshores já surgiram como fontes de dinheiro que teriam abastecido contas secretas dos ex-diretores da Petrobras, como Renato Duque, como Paulo Roberto Costa. Então, essas contas são já antigas conhecidas dos investigadores. Bom, a gente viu o que falou o delegado Felipe Passi e agora a gente vai ouvir o que falou um outro integrante da Força Tarefa da Lava Jato, o procurador Carlos Fernando Lima, porque
ele tratou de uma outra questão. Ele tratou da questão da Odebrecht e de por que a Odebrecht estaria envolvida nessa nova fase da operação. Entre outros motivos, porque teria tentado obstruir as investigações, enviando para o exterior funcionários envolvidos no esquema. O que nós temos hoje para esse pedido de prisão é indicativos claros de obstrução por parte da empresa e especificamente do seu principal executivo, Marcelo Odebrecht, no sentido de retirar do Brasil pessoas que nós hoje identificamos como responsáveis por pagamentos no exterior. Bom, agora a gente vai ouvir o que disseram vários dos envolvidos nessa etapa da Lava Jato. O advogado do João Santana informou que todos os recursos em contas do publicitário no exterior provêm exclusivamente de campanhas feitas em outros países. Segundo a defesa do marqueteiro, nenhum centavo é de campanha feita no Brasil. A defesa de João Vacari Neto disse que ainda não teve acesso aos autos, afirmou ainda que o ex-tesoureiro solicitava doações ao PT sempre de maneira legal e que os depósitos foram feitos em banco e depois declarados às autoridades. A Odebrecht não quis se manifestar, alegou não conhecer os termos do inquérito que originaram essa fase da Lava Jato. A defesa do Marcelo Odebrecht também disse que só pretende se manifestar quando tiver conhecimento de todos os elementos da investigação, que, segundo os advogados, têm sido insistentemente sonegados. A defesa afirmou ainda que Marcelo Odebrecht sempre atuou de acordo com suas atribuições, dentro da legalidade, nada tendo a ver com os fatos que estão sendo noticiados pela imprensa. Por fim, nós não conseguimos entrar em contato com as defesas de Fernando Miliaccio da Silva e de Benedito Barbosa Júnior. A gente vai agora a Curitiba, porque o repórter Rafael Coimbra tem as informações mais atualizadas sobre a 23ª fase da Lava Jato. Boa noite, Rafael. Durante o dia todo houve muita especulação sobre quando o João Santana viria para o Brasil, porque a própria mulher dele, numa entrevista para a Globo News, disse que eles iriam voltar assim que oficialmente notificados. Então eu te pergunto, já existe uma previsão de quando ele vai ser ouvido pela Força Tarefa, de quando eles vão chegar a Curitiba? Olha, Renata, não tem uma agenda definida, um cronograma, mas o que a gente sabe por experiência aqui da cobertura da Lava Jato é que os investigadores geralmente dão preferência para quem teve a prisão temporária decretada, essa mais curta de 5 dias, que é o caso do João Santana e da mulher e sócia dele, a Mônica Moura. Então, imaginando que os dois cheguem amanhã ao Brasil, e é importante lembrar que essa prisão passa a contar no momento em que eles se entregarem às autoridades brasileiras, é muito provável que eles sejam ouvidos ainda essa semana ou no mais tardar na segunda-feira da semana que vem. Já o Svi Skornik, que é outra peça-chave dessa 23ª fase da Operação Lava Jato, ele teve a prisão preventiva decretada, não tem prazo para deixar a carceragem da Polícia Federal, então pode ser que o depoimento dele vá mais para frente. Uma outra informação importante é que o Marcelo Odebrecht, presidente afastado da Odebrecht, que está preso aqui em Curitiba desde junho do ano passado, ele estava no complexo médico penal em Pinhais, na região metropolitana aqui de Curitiba, mas durante toda essa operação, hoje de manhã, na movimentação, ele foi transferido também para a carceragem da Polícia Federal, que é para onde o João Santana e a Mônica devem ir. E lá, o Marcelo vai ficar à disposição da Justiça para prestar novos esclarecimentos, especificamente sobre essa fase, já que ele é réu em outro processo derivado da Operação Lava Jato. Renata. Obrigada, Rafael, pelas tuas informações. Bom trabalho aí. E o relatório da Polícia Federal relativo a essa fase da Lava Jato aponta a suspeita de que a Odebrecht teria arcado com os custos da construção da sede do Instituto Lula em São Paulo. A polícia ressalta, no entanto, que o possível envolvimento do ex-presidente deve ser tratado com cuidado, com parcimônia, mas que isso tem que ser investigado. O nome do ex-presidente Lula aparece em um dos relatórios que fazem parte dessa 23ª fase da Operação Lava Jato. Os investigadores citam anotações encontradas com Marcelo Odebrecht em outras fases da Operação Lava Jato. E nesse material tem lá a seguinte expressão: prédio IL. Para a Polícia Federal, significa prédio Instituto Lula. E se quer saber se foi a Odebrecht quem pagou a construção do Instituto Lula e até mesmo aí gastos do ex-presidente Lula com outras propriedades. Chama a atenção dos investigadores, eles citam isso no relatório, o valor quebrado que aparece lá, 12.422. Para eles, isso significa serviços prestados, contratados, porque quando se paga uma propina em dinheiro vivo ou se faz um depósito no exterior, é sempre um valor inteiro, 1 milhão, 2 milhões, 2 milhões e meio.
Os investigadores também lembram que quando se trata de um ex-presidente, é preciso ter um pouco de cuidado, responsabilidade. Mas a Polícia Federal deve cumprir o seu papel. Quer dizer, investigar por que Marcelo Odebrecht escreveu lá em suas anotações: prédio IL, prédio Instituto Lula. Bom, e o Instituto Lula declarou que nunca recebeu dinheiro para comprar ou construir qualquer prédio, que a sede funciona desde 2011 num sobrado adquirido em 1991 e que o ex-presidente sempre agiu dentro da lei e a favor do Brasil. O Partido dos Trabalhadores reiterou o que sempre diz, que todas as doações que ele recebeu foram realizadas dentro da lei e depois declaradas à Justiça Eleitoral. Eu chamo agora para conversar comigo o Gerson Camarote, hoje ao meu lado, realmente ao meu lado, e o Merval Pereira, que está bem longe, está em Paris, vai conversar com a gente por Skype. Boa noite a todos. Eu queria trazer para a nossa conversa, em primeiro lugar, outros dados, além desses que a gente mostrou, porque a Força Tarefa da Lava Jato não chegou só a esses pagamentos, Camarote, Merval. Chegou também a bilhetes do Marcelo Odebrecht, nos quais ele faz referências a pagamento ao João Santana, que teria ali o apelido de Feira, numa referência à Feira de Santana. Nessa planilha apreendida com essa funcionária da Odebrecht, que foi presa hoje também, há toda uma série de indicações de pagamentos que os investigadores acreditam ser pagamento de propina. Então, quando você conversa até reservadamente com os investigadores da Lava Jato, eles estão muito convencidos de que o conjunto probatório dessa 23ª fase é forte, bastante forte. E complica muito a Odebrecht e o Marcelo Odebrecht. Essa situação dele ser deslocado lá do presídio e voltar para a Polícia Federal para se explicar e para checar essas informações, quando a Polícia Federal faz isso, já sabe praticamente todo o roteiro. Então, quer saber a versão do investigado e coloca a Odebrecht agora no centro. Outra questão que a gente estava até conversando, Renata, é por que o Odebrecht tinha que pagar o João Santana? Eu acho que essa é uma pergunta básica, né, Camarote? Por que a empreiteira paga o marqueteiro? Por quê? Para quê? Exato. Né? Aí você vê, diga, Merval. Você também fez essa pergunta, Merval? É interessante pelo seguinte, o João Santana está dizendo que todo o dinheiro que ele recebeu fora do país não tem nada a ver com a campanha da presidente Dilma, campanha do PT. Tem a ver com campanhas no exterior. Então, ele quer dizer que a Odebrecht pagou a ele por campanha no exterior? Quer dizer, no mínimo, a Odebrecht estaria fazendo algum tipo de pagamento ao João Santana por obras que ela teve no exterior. Seria ilegal da mesma maneira? Então, é uma explicação que realmente não bate, né? E o que o Camarote disse, ele tem toda a razão. O coordenador dos procuradores da Lava Jato, o Dalton Dallagnol, me disse uma vez que quando eles mandam prender alguém, é porque eles têm absoluta certeza de que as provas são contundentes e em 90% dos casos a pessoa vai ser condenada. E hoje eles disseram que nunca tiveram tantas provas documentais quanto conseguiram nessa etapa do Lava Jato. Portanto, acho que é muito difícil haver um engano aí e haver esse mal-entendido que o João Santana está querendo dizer que existe. Eu queria aproveitar só uma coisa que o Merval disse, que me lembrou de outra coisa que eu queria colocar. Essa fase da Lava Jato, não só ela cria um problema sério para a presidente Dilma, que a gente vai discutir mais adiante no Jornal das 10, ela coloca o João Santana numa situação muito complicada, mas é o seguinte, ela de alguma maneira internacionaliza a Lava Jato. Porque a gente precisa lembrar o seguinte, o João Santana, ele não era marqueteiro só aqui. O João Santana, aliás, ele foi chamado a voltar para ser preso quando ele estava fazendo a campanha do candidato à reeleição da situação na República Dominicana. Ele já fez campanhas em El Salvador, ele fez campanhas para todo um conjunto de... e para todo um conjunto de políticos, de alguma maneira próximos à figura do ex-presidente Lula, à trajetória do PT aqui no Brasil. Então, isso internacionaliza. Uma outra coisa, os procuradores mostraram hoje indícios de propina paga pela Odebrecht na Argentina. Então, um outro dado dessa fase é que ela internacionaliza
analisa a operação, camarada. E mais do que isso, não tem resposta boa para o Odebrecht em relação a isso que a gente colocou aí, ter repassado dinheiro para o João Santana. Não existe uma resposta. O João Santana jogou, e você vê ali, a gente vai ver o Palácio Planalto tentando jogar isso daí na conta do Odebrecht, repassando isso, mas não tem explicação boa em relação a isso. E por que usar, é importante a gente reforçar essas perguntas, um operador que trabalhava no esquema da Petrobras para repassar esse dinheiro, num esquema de corrupção da Petrobras. Esse Zevi Skornik, que está preso. Já aprendemos, agora, né, Camarote? Foi o dia inteiro, mas aprendemos. Camarote, Merval, a gente ainda tem muita coisa para dizer sobre esse dia em que Brasília se agitou muito. A gente tem muita coisa para dizer. Lembrar de episódios passados, não é a primeira vez que marqueteiro e PT dão em confusão. E a gente quer falar da repercussão no governo e voltamos para isso no próximo bloco. Doni. Combinado, Rê, valeu, até já. O pedido de prisão do marqueteiro João Santana, responsável pelas campanhas eleitorais da presidente Dilma, repercutiu em Brasília. Vamos voltar a falar com a Renata Lopretti. Renata, como é que a notícia foi recebida por aí? Bom, Doni, o PT martelou o discurso de sempre, de que todas as contas da campanha da presidente foram aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e está acabado. Já a oposição diz que vai tentar juntar os documentos dessa nova fase no processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer. No Congresso, a oposição ganhou mais munição com a nova fase da Operação Lava Jato, que teve como alvo principal o marqueteiro João Santana. O líder do DEM lembrou que aconteceu em 2005, durante o escândalo do Mensalão, quando outro marqueteiro da campanha petista, Duda Mendonça, declarou ter recebido dinheiro no exterior de Caixa 2. Parece que o PT transformou isto numa prática, porque vem pagando os marqueteiros com Caixa 2 no exterior. O líder do PT reagiu, defendeu a campanha de Dilma e atacou o PSDB. Situação similar às contas do PT é a do PSDB. Isso pode deixar a campanha na Dilma numa situação mais delicada? Certamente não há sequer indício consistente. O marqueteiro João Santana já apresentou argumentos, a documentação apresentada na prestação de contas é inquestionável, as contas foram aprovadas. O presidente do PSDB disse que as denúncias reforçam o debate sobre ilegalidades na campanha do PT e que os novos fatos vão ser anexados à ação na Justiça Eleitoral, que pede a cassação da chapa Dilma Temer. É o que de mais grave ocorreu até hoje na Operação Lava Jato, porque esse pedido de prisão do marqueteiro da campanha presidencial liga o propinoduto da Petrobras, a corrupção da Petrobras, diretamente à campanha da presidente da República. Na sede do PT em Brasília, o presidente do partido, Rui Falcão, conversou com jornalistas, mas não quis gravar entrevista. Disse que as suspeitas contra o marqueteiro João Santana não têm relação com o PT, que as pessoas são inocentes até que se prove o contrário e que todas as contas das campanhas do partido foram declaradas à Justiça Federal. O PT não tem marqueteiro, o PT contrata as pessoas para fazer um programa. No Palácio do Planalto, surpresa e preocupação com a nova etapa da Operação Lava Jato. No fim do dia, a presidente Dilma voltou de São Paulo e, em seguida, se reuniu com ministros e assessores para fechar uma resposta oficial, a de que o pagamento no exterior ao marqueteiro João Santana não tem qualquer relação com a campanha à reeleição. Todos os pagamentos da campanha da presidenta foram feitos como preceitua a lei e estão lá apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral. Cabe à Polícia Federal, que está fazendo a investigação, saber qual foi a motivação dos pagamentos aos quais a própria Polícia Federal se refere e, por isso, o juiz Moro decretou a prisão temporária do João Santana. Volto a conversar com o Camarote e com o Merval Pereira por Skype. Bom, a gente sabe como funcionam esses enredos. Agora, o Palácio do Planalto vai fazer tudo para se mostrar o mais distante possível do João Santana, como se o João Santana fosse só um realizador de campanhas eleitorais e não o que ele foi esses anos todos, que foi um conselheiro próximo da presidente. Quero lembrar que, muito recentemente, ele estava aqui em Brasília gravando com ela o pronunciamento aí de combate à Zika e tudo mais. Então, a ideia de afastar o João Santana e de dizer que
o governo não tem nada a ver com isso, é bem difícil de executar. Essa foi a linha do Rui Falcão, né? Dizer, não, contrata para fazer uma campanha, não quis se desvincular. E o Palácio Planalto, eu percebi hoje, viu, Renato, o clima era de perplexidade mesmo lá. Todo mundo muito assustado, todo mundo muito surpreso com toda essa nova fase da Operação Lava Jato a Acarajé. Principalmente porque o medo de isso contaminar a campanha presidencial de 2014. Porque essa linha de investigação da operação, viu, Merval, leva nesse sentido. E hoje você vê o esforço ali, meio que desesperado, para tentar se desvincular de tudo isso. Agora, é um esforço vão, porque na própria Operação Lava Jato, eles pegaram documentos, troca de e-mails, entre o ministro Edinho e o João Santana, e com consultas permanentes sobre casos específicos de programas do governo. Mandavam discursos da Dilma para o João Santana palpitar, mandavam propostas de campanha para o João Santana dar sua opinião. Ele era um assessor privilegiado da presidente Dilma, então não dá para você agora querer dizer que ele era um marqueteiro qualquer que estava sendo contratado ou deixaria de ser contratado quando o PT quisesse. Não é isso. Essa não é a questão. E a questão, a situação dele é muito mais grave que a do Duda Mendonça em 2005, porque o Duda Mendonça acabou sendo absolvido pelo Supremo Tribunal Federal porque acharam que ele não tinha culpa no cartório, que ele recebeu o dinheiro do exterior obrigado pelo Marcos Valério. Dessa vez, o João Santana está sendo acusado de fazer parte de toda essa tramóia para desviar dinheiro da Petrobras para as campanhas do PT. Ele como a Renata disse no início, mais até um operador do que exatamente uma pessoa que recebe um dinheiro. Ele participou de toda essa maquinação, segundo a acusação dos procuradores da Polícia Federal. É muito mais sério hoje do que a situação do Duda Mendonça. Agora, a situação do Duda Mendonça em 2005 também era uma novidade. Ninguém sabia. Você constatar agora que 10 anos depois o PT continua fazendo a mesma coisa... É um pouco, eu ia falar isso, Merval, é um pouco você descobrir, numa fase anterior da Lava Jato, que o Zé Disseu estava recebendo pagamentos indevidos enquanto estava cumprindo pena pelo mensalão. Tem um paralelo mais ou menos assim. É bom lembrar que esse negócio pega a presidente Dilma com a ação do TSE em andamento, e a gente lembrou aqui, Camarote, na semana passada, que a defesa da presidente Dilma, apresentada na semana passada, cuidou de colocar lá uma espécie de uma vacina para dizer o seguinte, olha, se houve dinheiro de origem ilícita na campanha, a gente não estava sabendo. Vamos ver como é que tudo isso vai evoluir. Merval, obrigada pela tua participação, tão longe, mas tão perto. Camarote, a gente certamente volta a falar muito sobre isso essa semana. Isso. E a gente ainda tem algumas notícias derivadas disso para dar. Hoje seria o primeiro dia de trabalho do senador Delcídio do Amaral, depois de passar 87 dias preso na Lava Jato. Só que ele resolveu adiar a volta ao Congresso. O Jornal das 10 entrou no gabinete de Delcídio do Amaral e flagrou que já está tudo pronto à espera do senador. Mas, segundo a assessoria, Delcídio só deve voltar ao Senado depois que esclarecer detalhes da prisão domiciliar, autorizada na sexta-feira pelo Supremo Tribunal Federal. Uma das dúvidas é sobre o horário de trabalho do senador, que, pela regra deste tipo de prisão, precisa permanecer em casa à noite. Com o Congresso ainda vazio, os poucos senadores presentes admitiram que a situação de Delcídio causa constrangimento e cobraram rapidez do Conselho de Ética. Há um certo constrangimento de termos um senador que está sob prisão domiciliar, mesmo que ainda não tenha havido julgamento, mesmo que amanhã se descubra que talvez houve ou não injustiça, que os juízes podem declarar isso. A primeira responsabilidade é do Conselho de Ética do Senado Federal em se manifestar sobre este lamentável episódio. Segundo, é a responsabilidade do senador com a Justiça. Terceiro, com os eleitores dele. E quarto, com a instituição do Senado Federal. E não menos importante, a responsabilidade dele com o partido dele, o Partido dos Trabalhadores. O assunto também repercutiu fora do Senado. O presidente nacional da OAB criticou o retorno de Delcídio. Um deboche com o cidadão brasileiro e um desrespeito
com o próprio parlamento. O parlamento em si será, na minha avaliação, agredido com a sua presença neste momento lá, enquanto não se esgote o devido processo legal e contraditório. E a Polícia Federal do Paraná abriu um inquérito específico para investigar obras feitas no sítio em Atibaia, aquele frequentado pelo ex-presidente Lula. Esse sítio está em nome de 2 sócios de um dos filhos do ex-presidente e foi reformado no final de 2011. Os investigadores suspeitam que a reforma tenha sido paga por empreiteiras investigadas na Lava Jato e pelo pecuarista José Carlos Bunlai, que está preso e é réu no esquema de corrupção da Petrobras. A Polícia Federal também quer investigar se os empresários são, de fato, os donos do sítio. Em nota, o Instituto Lula declarou que o sítio já foi objeto de outras 3 investigações, 2 delas vinculadas à Lava Jato. Mas, segundo o Instituto, a verdade é uma só. O sítio pertence a amigos do ex-presidente Lula e da família dele. O Instituto afirma ainda que Lula não oculta patrimônio, paga impostos e não registra propriedade pessoal em nome de empresas de fachada com o endereço em paraísos fiscais. Nós não conseguimos contato com o advogado de José Carlos Bunlai. Doni. Obrigado, Renata. Boa noite.